Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um vídeo do Doutora Marília, o que eu faço? E se você ainda não conhece o nosso quadro, nossa série de vídeos, você pode mandar a sua dúvida, o caso do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, do seu aluno, lá no meu Instagram, @mariliaseno, que a gente vai trazer aqui para o YouTube para discutir possibilidades. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, foca na fono, aproveita, ativa o seu sininho, divulgue para os seus amigos e saiba um pouquinho mais sobre o desenvolvimento infantil. Vamos lá agora, eu vou ler para vocês aqui, para não esquecer nenhum detalhe, do caso que a Karina me mandou. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dificuldades escolares e ela me disse: meu filho não quer mais ir para a escola. Ele está no 4º ano, tem 9 anos, diz que não entende nada o que a professora fala. E aí eu fiz algumas perguntas para ela, né, que eu precisava ter mais alguns dados. Ela me falou que ele escreve e lê muito devagar, não sabe resolver problemas, demorou muito para se alfabetizar. Ele estuda em escola particular, estudou a vida inteira na mesma escola e agora, no 4º ano, a escola pediu para ela procurar uma neuropediatra, ok? Pessoal, vamos lá. Essa criança está com 9 anos, no 4º ano. Ela me disse que ele teve dificuldades desde a alfabetização. Essa escola demorou 3 anos e meio, 4, para orientá-la a procurar ajuda, né? Eu não sei o que a escola falou que aconteceu durante todos esses anos nesse percurso, mas nós sabemos que em muitos casos os pais perguntam na escola como o filho está, como é o desenvolvimento pedagógico dele, nas reuniões, inclusive, e a gente, infelizmente, tem muitos casos onde os professores falam: tá tudo bem, ele tá normal, ele está igual aos colegas, as notas continuam vindo boas, né, na média ou até bem acima da média. Eu fico pasma, pessoal, quando eu faço avaliação de uma criança, ela não sabe nem escrever palavras complexas no 4º, 5º ano, e eu pergunto para a mãe como são as notas dela, e são 8, 9, e eu fico me perguntando como isso é possível? Como é que o pai vai ter consciência da dificuldade, do tamanho da dificuldade do filho, se ele vem com nota 8, 9 no boletim, né? Enfim. Aí, pessoal, o que a gente vai pensar sobre esse caso aqui que eu apresentei para vocês agora, né? Uma criança aí de 9 anos, no 4º ano, com uma leitura muito abaixo do que é esperado para a idade dela, não compreende e não quer mais ir para a escola, né? Ou seja, a gente imagina aí que durante todos esses anos ele foi passando por situações difíceis que de repente prejudicaram a autoestima dele, né? E foram desmotivando. Talvez ele se sinta incapaz, não consiga corresponder às expectativas dos pais, dos professores, e chegou no momento que para ele não dá mais. E é justamente isso que nós precisamos evitar, porque quando a criança chega nesse ponto, é muito mais difícil eu resgatar a vontade dela de aprender, eu mostrar para ela que ela é capaz. Porque imagine, vamos dar um exemplo, né? Se essa criança tem dislexia, isso poderia ter sido percebido muito antes. Desde que fosse percebido, ele teria direito às adaptações curriculares. Uma vez com o diagnóstico, lá atrás, ele já entenderia que a barreira que ele enfrenta pedagogicamente não é porque ele não se esforça, são consequências de uma condição orgânica que ele tem, né? Então a gente imagina que o prejuízo emocional psicológico fosse muito menor se essa criança fosse percebida anteriormente, mais cedo, que é o que a gente vislumbra que aconteça no nosso país daqui a alguns anos, tá? Porque com a Lei 14.254, que garante o atendimento a essas crianças na escola,
uma das regulamentações dela, que consta ali na lei, é a identificação precoce desse transtorno. Então, a capacitação do professor, que também está na lei, é fundamental para que ele domine o desenvolvimento normal e compreenda as alterações que podem ser de origem orgânicas, providenciando o encaminhamento dessas crianças para os profissionais qualificados para essa avaliação, tá bom? Então, pessoal, qual que é a minha pergunta nesse caso, né? O que a gente precisa verificar? Será que mais alguém na família teve dificuldade para aprender, né? O pai, a mãe, um tio, um primo, irmãos. Por quê? O fator genético, ele faz parte ali das condições orgânicas, dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, se eu tenho um histórico familiar de dificuldade, transtorno escolar, eu já preciso ficar mais atenta com a possibilidade dessa criança também ter, ok? Bom, ele vai na neuropediatra agora, né? E a matemática, a mãe falou que há um prejuízo, demorou para se alfabetizar e não sabe fazer problemas. Não saber resolver problemas matemáticos, a gente precisa pesquisar algumas questões. Será que ele não consegue resolver uma conta? Ou será que ele tem dificuldade em montar a continha porque ele não compreende o enunciado daquele problema? Como que eu vou avaliar isso? Como que eu vou verificar essa questão? Eu vou passar para essa criança algumas contas montadas isoladamente, sem que tenha um enunciado para ela ler, ok? Se eu verificar que ela resolveu essas contas com facilidade, significa que a barreira ali é a leitura e não a matemática, ok? É claro que eu vou começar passando contas mais simples, sem sobra, sem empréstimo, e eu vou aumentando o grau de cobrança. Tem um vídeo meu no YouTube ou no Instagram justamente falando das fases, tem até alguns exemplos, modelos de contas que vocês podem usar para fazer em casa com as crianças, tá? Então eu começo cobrando contas de soma, né? Sem que tenha que emprestar. Depois de sobra, desculpa, sem sobre. Depois eu vou passar para contas de que tenha a sobra, né, que vai lá para cima, então a criança vai se apropriar desse conteúdo também. Posteriormente eu vou fazer o mesmo com a subtração, né? Uma criança de 4º ano, mesmo se ela não souber a tabuada, né, e ok, se não souber ainda, ela vai estar se apropriando, né, pessoal? Então, questões como 2 vezes 3, eu não necessariamente preciso ter decorado esse resultado. Eu posso facilmente, na minha cabeça, fazer o raciocínio 3 mais 3, né? Então, a tabuada do 2, ela implica em fazer esse raciocínio de soma daquele número mais ele mesmo, né? Então, se eu tenho uma criança de 4º ano, ela consegue me responder, deveria conseguir me responder até quanto é 2 vezes 6. Se eu ver que ela precisa se apoiar nos dedos e dependendo do tempo que ela demora para chegar no resultado, né? Do caminho que ela utiliza para chegar nesse resultado, eu vou pensar se tem alguma coisa relacionada a cálculos matemáticos, a raciocínio lógico também ou não. Obviamente, fazendo uma série de outros testes. Posso verificar se ela tem a noção de questões que envolvem números antecessores e sucessores, números maiores e menores, completar sequências numéricas. Tudo isso eu posso verificar a forma como se estrutura o pensamento lógico dela, ok? Bom, nesse caso, ela vai procurar, então, a neuropediatra, eu acho que é a conduta correta, ok? Os pais sempre chegam, ou eles vêm da neuropediatra, ou da neuropsicóloga, ou da psicóloga, direto para o fonoaudiólogo, né? Ou a gente vai acabar encaminhando para essas avaliações complementares, desculpa, inevitavelmente, porque o diagnóstico da dislexia, ele é um diagnóstico de exclusão. Ele é clínico, então não existe nenhum teste, nenhuma avaliação que vai me dizer é disléxico, não é disléxico. Então, é o clínico, por isso é importante você procurar sempre profissionais especializados que saibam como verificar isso, que estudaram a dislexia, tá? E assim que eu levantar uma hipótese, muitas vezes eu preciso
diferenciar se aquela manifestações que a criança está me trazendo, manifestação que a criança está me trazendo é por uma questão de déficit de atenção, de hiperatividade, se eu observar esses sinais, então eu vou ter que encaminhar para uma avaliação neuropsicológica também, ok? Se eu observo que ela tem uma dificuldade de discriminação auditiva, eu posso pedir um PAC, que é o processamento auditivo central, eu posso solicitar uma audiometria, ou posso pedir que ela vá para um oftalmo, se a percepção dela estiver comprometida com relação a letras visualmente parecidas, ok? Gente, uma avaliação, ela é extremamente complexa. Eu olho a criança como um todo. Por isso é importante ser feita por profissionais habilitados, senão eu posso focar somente numa parte, numa questão ali da leitura e da escrita e não verificar todo o contexto que está envolvendo aquele caso, ok? Gente, esse é o caso que a gente tinha para conversar hoje. Se você também tem um filho, também tem uma filha que tem dificuldade de linguagem, dificuldade na escrita, questões que envolvem possibilidade de autismo, que tem síndrome de Down, se você tiver alguma dúvida relacionada ao desenvolvimento infantil que eu possa te ajudar, coloque no meu Instagram, @mariliaseno, que eu vou trazer para o canal para a gente discutir. Se você ainda não se inscreveu, aproveite, acione o sininho e compartilhe com os seus amigos. Até o nosso próximo vídeo.